175. Glória a Deus. 175. Amém? Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, viveis unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estáis lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, vamos ficar de pé, vamos passar por cima do Senhor em Cristo Jesus. Meu Deus, meu Pai amado, Jesus querido, Jesus santo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Meu Pai, está aqui, Senhor, meu Deus, do céu, nas tuas mãos, meu Deus, Jesus querido, meu Pai amado, Senhor, é força, meu Pai, Deus, tremendo soberano, Senhor, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus é Pai. Cabeça chegou, Jesus está aqui, com o seu poder. Hoje te dei, aqui se acabou. A cabeça chegou. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Estamos motivados em agradecer a Ele, ao Senhor, que Ele fez tudo por nós, está fazendo e fazerá. Pode sentar, irmãos, põe na minha mão. Tá? Aleluia, E é Deus, o motivo que o Senhor nos deu. meu Deus. É um motivo que o Senhor nos deu de compreender bem o efeito que traz a palavra, não é assim? Ou não? Porque quando nós compreendemos bem a palavra de Deus, ela mesmo nos instrui. Você poderá trabalhar menos e produzir mais. Tudo depende da providência dele, o Senhor da glória. E nesses vasos de barro, vasos fracos, é onde aperfeiçoa, onde surge a perfeição de Deus. Essa é a confiança que nós temos nele. Em cada momento devemos ser incentivados a isto. Louvado é o nome de Cristo para sempre. Quero convidar a minha esposa para a sua parte. Já veremos ao ministério da palavra, o bom ministério da palavra de Deus que nos comporta.
momento, amada igreja, na santa paz. Igreja, vamos louvar para glorificar o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é bom e digno de louvor e de adoração. Aleluia. Vamos louvar, queria louvar aquele louvor mais perto que Ele está, que não é mesmo. Aleluia. Mas vamos louvar o 26 anos. É o 187, não é? Ele é qual? Eu acho que é o 187, né, irmão? É o nome 7. Vamos louvar aí. Glória a Deus, porque quanto mais perto do Senhor nós estivermos, melhor, aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja tu que me una a ti, sem que me suplicar. O qual ele levava sempre a palavra àquele jovem. E hoje aquele jovem se encontra numa cadeia. E aquele jovem escreveu para ele pedindo socorro. Estava lá longe, distante, precisando de uma palavra
caí logo numa cela onde as pessoas são tudo espírito do lado do mal. E ele pedindo a Deus para ele orar para que aquele jovem vá para uma cela onde tem um servo de Deus. Para ele ouvir a palavra, angústia, igreja. Muitas vezes a gente tem nossos filhos, né, parente, fala do amor de Cristo, não quer ouvir. Aí quando chega nessa situação do mais profundo, do lamação do pecado, lá nas profundezas, vão lembrar daquele folhetinho que você deu. Muitas vezes amassou, não deu ouvido. Mas quando cai nas garras do diabo aí, vem a lembrança, Senhor, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Igreja é para nós orar, é para nós chorar pelos nossos filhos, é para nós chorar pela nossa família, derramar lágrimas para o Senhor ter misericórdia, não deixar eles cair nesses laços malignos. E quantos caem, quantos ouvem, não querem ouvir. Muitas vezes as pessoas falam que você é quadrado, que é porque você é crente. Ah, você não fuma mais, você não bebe. Igreja, você é livre. Você é livre pelo sangue de Cristo que morreu naquela cruz. Você não está mais preso no pecado. E eles estão presos no pecado, eles não reconhecem. Estão presos lá estão presos, mas não reconhecem. Mas nós somos livres porque o sangue de Cristo nos libertou. E quantos estão aí enganados pelo maligno? Nessa noite vamos orar pelas famílias, orar pelos que estão na situação daquele jovem. Porque são muitos, não querem ouvir a voz, mas quando estão lá, lembra. Igreja é a pior coisa, a mesma coisa você está com sede e você pedir um copo de água e alguém te dá e matar a sede. E quando essa sede, você quer algo que não consegue, nunca mata essa sede. De conhecer a Cristo, saber que o Senhor salva, liberta. Por isso que a palavra do Senhor diz, ele veio para todos, ele quer que toda a humanidade seja salva. Mas não é, igreja, eles vão ser condenados, não é porque Deus vai querer condenar. É o orgulho que não deixa de dizer, Senhor, eu te quero. Senhor, eu te aceito. Senhor, eu quero andar na tua presença. Senhor, eu quero que o Senhor faça o teu querer, a tua vontade na minha vida. O orgulho do homem leva o homem à perdição, porque o homem não reconhece Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua alma, o único que morreu na cruz por mim e por você, o único que diz, filho, eis-me aqui. Na hora da angústia, ele está do nosso lado. Você, igreja, não tem que marcar a hora para falar com Deus, é quando você ajoelha, ele já está de ouvido atento, ouvindo a tua voz. O médico que marca a consulta, tu agenda no psicólogo, tu agenda onde tu quer ir com Deus, você chega diante dele, ele te ouve, porque ele é Senhor e Salvador. Ele ouve qualquer ser humano que pede socorro. Aleluia. Vamos orar pelas almas. Glorioso Deus Santo, aqui está a tua igreja, e nessa noite, meu Pai, queremos te agradecer pela graça, Senhor, pela tua presença notória na nossa vida. Venha, Senhor, sobre cada filho teu, cada servo tua que está aqui. Venha aqui, Senhor, para buscar a tua graça, a tua misericórdia, a tua presença. Conceda, meu Pai, aquilo que elas vieram buscar, conforme teu querer, conforme a tua vontade. Repreenda os laços, ciladas da vida do filha, visita a família em terra, repreenda os planos malignos das trevas, Senhor. Ajuda aquele homem, aquela mulher que está atrás das grades. Que eles venham, Senhor, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender. Eu também, Senhor, te peço pelos hospitalizados, aqueles que estão, meu Pai, chorando, Senhor. Que estão, meu Pai, não tem você tem desenganado. Mas temos o Deus Santo, o Deus verdadeiro, que é esse poderoso. E ouve a oração, e ele vai te contra aquela vida. Não escape, Senhor, para que ele venha cuidar o que o Senhor fez. Venha abençoar a nação brasileira, as autoridades. Abençoar a nação de Israel, todas as nações da terra. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai. Ajuda-nos a reconhecer nossos erros, a nossa carne e buscar a tua face. Os dias são maus na terra, Senhor. Mas o Senhor se faz presente. Faz a grande obra em Jesus. Amém. O grupo louva, tem as irmãs que louvam hoje.
se tiver oportunidade. Daqui a pouco iremos meditar na palavra de Deus, entende? A jovem que sempre louva, a irmã sempre louva, está presente. Glorificado é o nome do Senhor. Tem alguém para louvar? Vamos sim? Mas estamos. Tem alguém que não é crente, está conosco? Levante a mão, quem não é crente. Tem irmãos que congregam em outro ministério, levante as mãos. Sejam bem-vindos em Cristo. Os irmãos sabiam que quando chegarmos ao encontro de Cristo nas nuvens, ninguém se lembrará de que igreja ele era. Ela era pessoa ou alguém. Sabia disso? Não se lembrará se é da Igreja Batista, da Presbiteriana, da Igreja de Deus, das Assembleias e tantas outras. Chegando no encontro, sabia, irmão? É uma realidade, esse é um mistério revelado. Vamos ouvir aí, nós conseguiremos. Obrigado, papai do Senhor Jesus. Número 70, se os irmãos souberem, me ajuda. Se souberem, fiz pedir oração para que Deus possa receber o nosso favores. Nos aleluias daremos a Cristo, quando ouvirmos nas nuvens voltar, de esplendores, de glórias vestidos, seus escolhidos vai se arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Ele o Senhor convidado, todo meu ser a Jesus entreguei. Todos os prazeres eu tenho deixado, em Jesus Cristo meu gozo achei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Alma que será ela terá gosto em teu coração, que te fará padecer mais ainda. Temes que só te trará maldição. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Se o povo vem se arrebatar, Jesus breve regressarás. Cristo a minha promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado, sobre a terra por todo o Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Se o povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Agradeço a oportunidade e as Cristo breve vai voltar. É o breve humano ou o breve de Deus? Glória a Deus. Porque tem pessoas que ouvem e depois desvanecem porque não teve esse resultado ainda. Então, como nós estamos sempre no culto de instrução, que é o que nos faz que entendamos melhor a palavra de Deus, saímos daquilo de não saber. A vinda de Cristo está próxima. O próximo de Deus ou o próximo do ser humano? Próximo de Deus. O próximo de Deus, uma hora de Deus tem mais de 80 anos. Bom, para nós ficar bem esclarecidos, temos que esperar Cristo amanhã como se ele viesse hoje.
para nossas vidas. Mas o próximo de Deus é de dentro da matemática bíblica. Traz o próximo de Deus. A Bíblia tem duas matemáticas. Tem a matemática humana, que o ser humano usa, o calendário, um mês de 30 dias, 31 ou 28. Tem o calendário de Deus de um dia, como quantos anos? 1000 anos. Um dia bíblico, ele possui quantas horas? 12. Para quem não descobriu, um dia bíblico possui 12 horas. Se dividir 12 por 1000, essa conta que eu já disse aos irmãos, esse resultado de 83 anos, 33 minutos, 33 segundos, entra no mistério. Glória a Deus! Para que alguém não fique duvidoso. Aceitou Cristo hoje, ele já veio hoje para nós. Veio para nós fazer o que? Nós? Morada. Eita, Deus maravilhoso. É linda a palavra de Deus. Então, por isso que é bom nós estar sempre instruídos referente à palavra. É outro assunto que vemos também. Tá, em pé da minha casa, a gente ouve muito isso lá. Tem um centro do espiritismo. Assim por diante. Irmão, todo pagão é espírita. Presta atenção. Não é um... Tem um alto espiritismo e um baixo espiritismo. Glória a Deus. Você não sabia disso, não? Lá no Jardim do Éden, foi a primeira sessão que houve. E quando o casal deu ouvidos, aquela ironia, eles passaram da santidade para o espiritismo. Glória a Deus. E hoje, existem mais de 2000 religiões. E somente 2 religiões, uma é futuro cristã, é a religião hebraica, os judeus. Futuros cristãos, está na lista, serão ainda. E os cristãos presentes, que somos nós, e o restante é tudo espírita. Você não sabia, não? Glória a Deus. Só existem 2 portas. Uma estreita e outra larga. Existem 2 senhores, o Senhor da glória e o Senhor das trevas. É fácil de encaixar a palavra, não é? Porque no nosso pensamento referente à palavra, ele vai cada momento a mais, é o contrário, né? Você vai ficando idoso fisicamente e a mente vai ficando nova. Eita, Deus maravilhoso! É o contrário da ética humana. Você vai ficando velho, mais velho, isto é, se meditar. Se não meditar, a mente acompanha a velhice e entra aquele processo de excesso de esquecimento. Mas com Cristo é assim, tem prova bíblica disso. Quando o profeta Daniel escreveu o livro, ele estava com mais de 80 anos. 184 anos. João, lá do Apocalipse, quando ele escreveu, ele já estava, segundo a história do personagem, a história biográfica, ele já estava com uma idade mais ou menos de 96 anos. Entre 94 e 96, e a mente foi renovando. O homem velhinho fisicamente, mas a mente nítida. Glória a Deus. Aleluia. Compreenderam como é bom aceitar Cristo, dentro de verdade, meditar na palavra, sentir o efeito dela. Você vai ficando velho fisicamente e a mente vai ficando nova. É uma realidade disso. Aí eu quero dar aqui um resultado que foi dito sobre quando chegar nas nuvens. Nós lembraremos de que igreja pertencemos, porque já agora no momento a igreja de Cristo ela tem um nome registrado na Bíblia, não tem? Qual é ele? Compreenderam como é importante? Nós não podemos criar
discórdia entre irmãos e irmãos. De maneira nenhuma, porque nós já temos um título em uma igreja e um fabricante. Quem fabricou a igreja para que nós morássemos nela? O próprio Deus. Aleluia! Olha o que diz aqui no Apocalipse, capítulo 21. Diz aqui a palavra de Deus, versículo 5. Graças a Ele, ao Senhor, nosso amado Deus. Capítulo 21, do livro do Apocalipse. Graças a Ele, ao Senhor, nosso amado Deus. Encontraram? Vamos avaliar o que diz a palavra de Deus. Apocalipse. Os irmãos, não sei se os irmãos sabem o significado da palavra Apocalipse. Quem sabe? Para quem não sabe, significa revelação. A revelação que Deus deu a Cristo, entregou ao anjo, o anjo entregou a João, João entregou a 7 igrejas da Ásia e expandiu, chegou até nós. Alguém quer ler o versículo 5? No Apocalipse. E o que estava sentado sobre o trono, disse, não é isso? Eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Pode sentar, nós estamos finalizando. Então, quando o casal pecou, que esse pecado ele veio como hereditarismo inevitável sobre todas as pessoas. Então, mediante o pecado de Adão, magizado ele, então veio a presença de muito hormônio. E também a pessoa foi transferida da inocência para a consciência. E esta consciência, aquela consciência que a pessoa foi transferida de saber o bem e o mal, é que trouxe causa de coisas velhas. Ou que o homem se envelhecer. Mas por quê? Porque Deus, Ele nos deu o Espírito Santo com abundância para compreendermos os nossos limites. E os limites de Deus também. Conhecer as qualidades de Deus, os atributos de Deus. Atributos e qualidades. Pertencente unicamente a Deus. E conhecer as qualidades também que o Senhor deu para os seus filhos. Somos nós os que aceitam a palavra. Mas desde que então o homem apoderou da árvore da vida da ciência. É bom que sabemos, quem não sabe, desde que o homem comeu do fruto da árvore da ciência, ele foi transferido da inocência para a consciência. As irmãs avaliam bem que o pecado que Adão trouxe, houve quebra de 2 alianças. Veja a responsabilidade que temos pelo Senhor e também a honra que Ele nos dá, porque antes que o homem pecasse, ele foi colocado por Deus como coroa da natureza. Aleluia! É igual nós recebemos a palavra e somos classificados como luz, mas antes de que venha a luz brilhar, a luz da palavra, vem o controle da palavra, a mansidão, a paciência, a educação, chamado sal da terra. Depois vem
a luz que brilha depois que o sal é controlado. É uma palavra figurada, sal. É o bom sabor, é a boa recepção, é o ponto estrutural, o amor, que conserva a humildade sem retrocedimento, sem volta, ou quando erra, reconhece. Então, vemos que a nós foi concedido uma honra, que ela veio do céu até os nossos corações e ligou dos nossos corações ao trono da graça. Glória a Deus! Eu estava dirigindo a igreja faz tempo, já por a volta do ano de 80 e 84. Tinha um membro, ele aceitou Cristo. E no ano passado ele exercia ritualismo e espiritismo. E ele deu testemunho que o seu corpo ficava, como se fosse aqui, ele ia voando lá para Bahia, fazer despacho lá, trabalho lá. Só que ele não conseguia voar reto. Daí, ele voava assim, ó. Porque desde a cabeça de um salvo até o trono da graça é ligado uma coluna de fogo. Glória a Deus! E ninguém passa por ela. É a segurança. Por isso que nós temos que ter certeza, salvação e a honra que Ele nos deu. Glória a Deus! E é por isso que a maldição ela não vai atingindo a pessoa, porque a maldição é quebra de alianças. Glória a Jesus! E o homem quebrou as duas alianças. A aliança da inocência. Estão compreendendo? Ele estava inocente. Ele não tinha prevenção para o dia de amanhã. E nem tampouco também lembrança das coisas que tinham acontecido ontem, preocupado com algo que até causou problema no dia de ontem, que não existia. O ponto principal era que o homem estivesse bem instabilizado, contente com aquilo que tinha, com aquilo que ele. Aí isso passa para o Novo Testamento, no capítulo 6 de Timóteo, versículos 5 e 6 da palavra de Deus ao 7, que temos com que nos cobrirmos. E o alimento, estamos com isso contentes. Para que, quando Deus der riqueza, pode dar riqueza, prosperidade, como deu a Abraão, Davi e tantos outros que era. E nessa época também, mas a pessoa não se apega naquilo, se apega no primeiro plano de Deus, que é servir a Deus pelaquilo que Ele, irmãos, que Ele é. Mas como servimos a Deus pelaquilo que Ele é? Combatendo as ambições. Se Deus abrir uma porta de trabalho, eu vou ser crente, servir a Deus pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. Não é assim que a Bíblia ensina. Se eu passar naquele teste, eu vou servir a Deus. Essa palavra vai além do interesse secundário. Servir a Deus pelo que Ele funciona desta maneira. Porque Deus é assim, sabe que Ele trabalha comunicando, né? Uma pessoa comunicando com a outra. Então não se refere ao contrário do que muitos pensam. Mas, uma época, Deus falou com Paulo: vá à casa de Ananias. E disse a Ananias: receba Paulo. É exemplo que Deus traz hoje a comunicação, está compreendendo? Um com o outro. E assim continuava a comunicação de Deus, era direto com o homem, com o casal, ali no Jardim do Éden. E hoje também a palavra nos diz que nós estamos contentes, porque Deus, Ele usa alguém, um para socorrer o outro, quando há necessidade, quando os dois estão espiritualmente na presença do Senhor nosso Deus. Sabe o que é a presença de Deus na vida? Quem sabe? Presença de Deus.
dá o exemplo. Jesus disse aos discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar escorpiões, serpentes, e nada lhes fará dano algum. Só que, quando os discípulos receberam os dons, ainda demorou muitos anos para eles estarem vivendo a presença de Deus. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, eles estavam munidos de dons e não estavam na presença de Deus. Por quê? Como se define uma pessoa que está na presença de Deus? A pessoa que não anda criando problemas. Quando uma pessoa é contendeira, ela gosta mais de visar a vida alheia do que a dela mesma, essa pessoa não se engane, é o que a Bíblia nos ensina. Não se engane, ela tem dons, de hora Jesus cura até morte, ressuscita, assim por diante, enfermos são curados, assim sucessivamente. Só que se ela é orgulhosa, ou ela tem aquele intento de querer ser mais do que a outra pessoa, não é julgar, é discernir. Ela não está na presença de Deus, espiritualmente falando. Por isso que Jesus usa a expressão, não vos conheço. Ele conhece a todos. Ele está falando de uma classificação de dons. Isenção da presença de Deus, porque os discípulos estavam munidos de dons e discutindo entre eles quem era o maior. Na presença de Deus tem respeito e adoração perante o Pai das luzes, que é Cristo. É o Senhor da glória, é o nosso Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, dando a Ele as mesmas condições. Interessante a palavra de Deus. Mas analisando bem, depois o homem foi transferido através das duas eras de alianças. Houve um desastre na terra, cada vez ficando pior. Ele quebrou a aliança por direito que ele não tinha em saber o bem e o mal. Ele estava pactuado com a inocência somente. E a boa consciência sobre o bem, mas não a consciência sobre a curiosidade, a ambição de querer ter mais. Analise bem. Hoje, se a pessoa não tiver cuidado da maneira que Deus salvou, ela não está contente. E muitos também estudam e ela não está contente. Não, Deus tem mais bênção para você. Você tem que fazer um sacrifício para obter mais bênção. Mas a palavra prova o contrário. Por isso que nós temos que usar esta palavra. A palavra diz que o Senhor nos abençoou com todos, está no passado, refletindo o presente. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3, fala disso, que Jesus, a sua ascensão, ele ergue as mãos e consagra o povo, os discípulos, com a bênção. Na oração sacerdotal, ele nos consagrou com as bênçãos eternas, os que aceitam a sua palavra antes do mundo existir. Já estamos consagrados. Então, ele tem a bênção suficiente para nós. Agora, analisemos bem. Quando o homem quebrou a aliança, com a consciência, porque ele usou o fruto da ciência do bem e do mal para literalismo. Literalizar. Tem coisas que você vai literalizar, pode literalizar e fazer isso. Pegar esse aqui, esse objeto aqui, literalizou, pegou. Então, eles também pegou desta maneira. Literalizou aquilo que não era permitido, era somente estar ali nessa advertência. Aí houve quebra de duas alianças. Não sei se os irmãos sabem, mas a Bíblia afirma categoricamente isto: que antes que o pecado fosse
é vazado para a natureza através da quebra da aliança da inocência, veio também a quebra da aliança com a natureza. E no momento as árvores eram retas e lisas. E não existia, antes que o homem pecasse, não existia sequer um espinho. Glória a Deus, aleluia. Sabia disso? Glória a Jesus. Olha como a palavra, porque o Espírito de Deus veio sobre nós e falou, vamos entrar, vamos descobrir coisas. Vamos para esse assunto no capítulo 3 de Gênesis. Abra as vossas Bíblias, se os irmãos acharem por bem, as irmãs também. Lá em Gênesis capítulo 3. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Vamos ver a do versículo 17, 18, 19. Louvado e glorificado é o nome dele. É a palavra da restauração, irmãos, ela está presente, porque tudo isso futuramente será eliminado através do sacrifício de Cristo que foi realizado na cruz do Calvário. Gênesis capítulo 3. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Alguém quer ler? Algum irmão, uma irmã? Que o nosso culto é igual ao culto de Cristo. O culto de Cristo era assim. Ele pregava com uma postura suficiente, dando honra ao Pai, honra ele mesmo a palavra e transmitindo honra aos que ouvem. Gênesis capítulo 3, versículo 17, 18, 19. Encontraram? Amém. Pode ler se a irmã quiser. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Não disse por conta deste ouvidos, a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Maldito é o quê? A terra Por causa de quem? de ti. Quero de aliança. Analise bem. Prossiga, irmão, por favor. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Dos fornos teu rosto e comerás teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e pó te tornarás. Você viu alguém falando? Deus está fechando a sepultura. Que descaso na palavra. A sepultura está aberta para todos. A menos que Jesus rebata a igreja antes de morrer. Mas essa questão, Deus está fechando a sepultura, é para ironizar a pessoa, porque, para abrir parênteses, depois nós entraremos no mesmo assunto. Porque quando aceitamos a Cristo, o terror da morte afasta de nós. Só que a gente sabe que a sepultura está aberta, porque és pó. Tu comerás com essa enfermidade que é a dor da fome. É inevitável que todos passem pela dor da fome. Ai, que fome! Ai, que canseira! Ai, que sede! Às vezes, ai, que dor! Não é isso? Por muita saúde que a pessoa tenha, mas ela usa essa palavra. Pode ser que ela não usa literariamente, mas existe a dor de fome, da fome. Com dor comerás do fruto da agora, que é da terra, mas tu lavrarás com trabalho duro, igual trabalho militar, é duro. Não tem como retroceder. Mas no 18, como a irmã Neu diz agora, o espinho é o gado, espinhos produzirás. A palavra cardo, irmãos, é um título dado a árvores que não tinham espinho. Todas as árvores tinham aquele título. Vamos chamar o título, porque a palavra de Deus, ela tem origem ou não tem? Ela tem origem, ela foi originada mais no hebraico, que por menos que a gente conheça, mas as traduções principais, é necessário que conheçamos. Vou dar um exemplo. Quem sabe o que significa Adão? Então, é preciso. A palavra Adão vem de Adimá, quer dizer terra. Mas como só a palavra Adão, significa homem formado da terra vermelha.
Agora aparece a pessoa que não sabe o que está dizendo, diz que não pode usar roupa vermelha. Então é superstição, é simpatia. Compreenderam como é perigoso se você não aprender, se misturar o evangelho com o paganismo e ainda encontrar cheio de razão, quando não tem humildade para se recuperar. Eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram alguém falar contra a roupa vermelha. Já ouviram? Não? Se ninguém nunca ouviu, mas eu já ouvi várias vezes. Agora não, agora parou. Devido à doutrina está melhorando, está aperfeiçoando mais. A doutrina, a cada momento a mais, ela está se desenvolvendo de uma maneira melhor. Está visando a palavra diretamente ao caráter da pessoa e não a difamação ou a discriminação. Olha com os olhos, mede com os olhos e punhada na língua. Então, hoje a doutrina, nós observamos que cada momento ela está ficando melhor. O povo está ficando com os olhos mais abertos, sendo mais compreensíveis para com Deus, com Ele e com o próximo também. Isso é muito lindo para nós e é muito criativo. Apesar que alguns impõem o contrário, está acabando. Como é que a doutrina está dentro de nós e ela acaba? Hã? Que divergência. A doutrina está, eu já ouvi isso. A doutrina está acabando. Mas a doutrina está onde? Onde está a doutrina? A Bíblia diz em Romanos, Coríntios 3, 16, 17, que nós somos o templo de Deus, o templo da glória de Deus. Isaías 43 também, verso 7, diz a palavra que Deus criou o povo para a sua glória. E a glória está dentro de nós. E com uma reunião como essa, conhecida na Bíblia como uma reunião consagratória, reunião fraternal, é a reunião que demonstra o sacrifício que Deus mais se agrada. É a reunião de amar. Considerar uns aos outros. Não fazer acepção de pessoas, mas honrá-las segundo a palavra do Senhor nosso amado Deus. E voltando ao mesmo assunto que a irmã acabou de ler, Deus falou, olha, o cardo produzirá. Irmão, o cardo, espinhos produzirá. Irmão, dali para cá, foi conservado de tempo em tempo os espinhos para a cruz de Cristo. Ele foi crucificado com os espinhos que surgiu depois que Adão pecou. Espinhos de abutres, espinhos talvez assim grandes, também de 10 centímetros mais, coroados, e ainda mais. Os espinhos, além deles curarem, eles transmitiam doença, dormência. Ele adormecia a pessoa, sentia dor, aquela dor que mexia com todo o corpo, mas doente, não é uma dormência que veda a dor, não. Aquela dor que é promovida do veneno que transmitia do espinho, que transmitia o veneno. Analise bem a palavra. E por fim, aí veio os espinhos, como estamos comentando na palavra, e Jesus foi coroado com espinhos, que foi criado depois, repetir a palavra novamente, que foram criados depois do pecado de Adão. Agora, avalie o amor de Deus. Ele não precisava usar coroa de espinho para ele, e nem uma atrocidade para ele. Agora, mesmo assim, o homem quebrou a aliança das coisas novas e existente, mas Deus não quebrou o plano. Oh, aleluia! Deus não quebrou o plano. Então, quando é revelada a salvação na vida de alguém, é necessário que o ensinamento acompanhe. Compreenderam? Aí o que acontece? Logo a trombeta tocar, no momento do arrebatamento, as pessoas já preparadas para o que Deus prepara, o exemplo é esse. Amanhã eu irei entregar um currículo, mas hoje a trombeta tocou, então esqueceu.
sábado próximo haverá a cerimônia, ou aniversário, ou outro dia. A trombeta tocou, os que ao de subirem, esqueceram do compromisso daqui a 5, 6 dias, ou mais dias, 7 dias, e agora a mente volta diretamente para a glória. Muito lindo a palavra, por isso que aqui está dizendo, disse o que estava sentado sobre o trono, Deus, seu filho à sua direita, dizendo, olha, eis que eu faço nova todas as coisas. E ainda expressou, essas palavras são absolutamente dignas de confiança. São fiéis e são verdadeiras a palavra de Deus. No trabalho de Cristo na igreja, chegará ainda um momento e os salvos chegarão na glória e lembrarão de algumas coisas, principalmente o massacre da grande tribulação, cometido pelo Império Romano no ano 300 até 1500. E ainda pode ser que vira a negar novamente. E tem muitos cooperadores dentro daquele império, agora no tempo presente. Quantos pastores morreram? Onde foi mesmo? Não me lembrei. Glória a Deus. A Nigéria morreu. Aí não sabe disso. É um cooperador do Império Romano. Cooperador, porque quem começou a destruição total na época foi causada pelos 12 Césares, que era dirigentes, ou seja, eram comandantes, imperadores na época. Morria um e outro, é igual a Herodes. Herodes não é nome, é título. Faraó também não é nome, é título. César tem um nome por nome César, mas terminou em título. Terminou em título porque morre um, aparece o outro praticando as mesmas obras. Assim por diante. E lá no capítulo 19 do Apocalipse, verso 1, diz a palavra que a igreja reunida no céu ainda estava agora regozijando e dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, assim como destruísse o servo de Deus, agora também o Senhor agora o destruirá e fará daquela cidade um montão de escombros, cinzas. Assim por diante, a igreja no céu ouvindo. Mas já também os mártires que foram mortos naquela época, aqui no capítulo 6 do Apocalipse, versículos 9 ao 11, eles reclamavam, pedindo vingança ao sangue inocente deles que foram derramados na época daquele mesmo império. E aí a palavra diz que a mesma palavra diz que se acalmasse por um pouco de tempo, porque ainda precisaria entrar o processo dos mártires, qual estão se referindo hoje em outros lugares também, para que fosse nós como eles foram mortos. Agora, essa fé de herói é que a igreja precisa ter. Você lembra da morte? Você tem medo humano, mas não tem medo excessivo, que debilita a mente, porque a preparação psicológica, irmãos de igreja de Deus, o preparo psicológico, ele está como prevenção, ele tem uma precaução. Ele prevê, você lembra do massacre, mas você não se traumatiza, porque mais forte é a fé heroína. Glória a Deus! É a fé que vence. Mas depois de resumir tudo, porque Jesus, o Senhor da Glória, ele está trabalhando e ele está conquistando parte de tudo aquilo que foi perdido, tanto no ministério do querubim, quanto no ministério adâmico. Em cada etapa de trabalho, ele conquista uma parte e leva para o Pai. E aí, quando resumir todo o trabalho que o Senhor há de fazer, que ainda está em caminho. Por exemplo, quando ele morreu, ou seja, quando houve guerra nos céus, o paraíso desceu. Tem Ezequiel 31, 16, 15, 16. Aí o paraíso desceu
E embaixo desceu a separação entre o grande abismo e a luz, onde Lázaro foi parar. Porque quando Lázaro ali não é parábola, não. A parábola do rico e Lázaro não é parábola, é literariamente. Porque cita o nome da pessoa. Quando a palavra está citando o nome da pessoa, já não é mais parábola. Já é verídico mesmo. Então Lázaro, ele morreu e foi levado pelos anjos aonde Abraão estava. Mas Abraão estava embaixo e lá fez a separação entre o grande abismo e a glória. O crente está sempre, o cristão, o salvo está sempre na glória. Oh, glória, glória do Senhor. Mas quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena fez menção de saudá-lo. E ele disse: mulher, não me pare agora, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai, diga aos meus discípulos que eu subo para o meu Deus, o vosso Deus, o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. E ela veio e anunciou. Quer dizer, que ele veio com o paraíso de baixo e conquistado e levou para o terceiro céu. Agora veja bem, cada etapa vai se complementando a obra de Deus. E é aí que a gente observa que ainda há algumas lembranças nessa etapa que Jesus está trabalhando. Exemplo, a igreja hoje está sendo visada. A igreja mais visada para o arrebatamento é a igreja da graça. A igreja da graça, quer dizer, a graça de Deus em todos que recebem a palavra. Estão compreendendo? E essa graça, ela não está sendo liberada aos judeus da promessa, mas está sendo liberada aos gentios que recebem a graça, a salvação plenamente de graça. E é por esse motivo que nós encontramos o trabalhar de Cristo. Ele avança de Israel para os estrangeiros, mas depois ele volta os estrangeiros para Israel. Isso é trabalho a fazer. Não sei se os irmãos conhecem na Bíblia a conhecida verbo do Armagedon. Já ouviu falar? Já leram? Já leram? Por isso que agora nós estamos sempre analisando e meditando. Quando Jesus subir com a igreja, 7 anos após, ele descerá com ela. Por isso que ainda na igreja reunida na glória, está comentando sobre Babilônia, a derrota de Babilônia e a vitória em Cristo. Mas depois a igreja se encontra onde? Na terra, vindo juntamente com Cristo montado no cavalo branco. E julgando e pelejando com justiça. E a palavra diz que haverá aquela guerra do Armagedon, uma guerra mundial, segundo a palavra. Nunca houve guerra mundial hoje, porque quem está no controle é Cristo. Glória a Deus, é Ele. É Ele que comanda. E isso é muito maravilhoso. Tem pessoas que dizem assim: não, a igreja não vai voltar mais, porque a igreja está glorificada. E o povo da terra pagão. Então não dá para contemplar a glória da igreja em uma visão pagã. Mas só que Deus, Ele consegue. Ele não tem dificuldade para trabalhar. Lembra que Jesus é glorioso, é repleto de glória. E na época Jesus chegou na casa, chegou ao local onde Abraão estava, em forma de homem, em forma de pessoas viajantes, até sinônimo de canseiro, porque Abraão até liberou, ofereceu água para lavar os pés dos 3 anjos que estavam na casa de Abraão, onde Abraão habitava, e ofereceu a água para lavar os pés. Eram 3 anjos, mas eles comeram, beberam, comunicaram com Abraão, e ninguém ficou com medo, ninguém censurou, não houve natural, porque Deus se manifesta em fraqueza. Está compreendendo? E assim também será a igreja. A igreja, a gente, quando lembra, já vou terminando, como dizendo, mas isso é muito rico para a igreja. Quando você vê uma pessoa dizer assim: prepare, você vai comparecer no juízo final e dar conta de tudo que fez. Então a pessoa está usando a expressão, uma palavra de loucura. Por que loucura? Porque quando nós aceitamos a Cristo, há uma passagem
da morte para a vida e também do juízo final para a justificação. Nenhuma condenação, vocês conhecem o versículo, né? Isso não pode ser desrespeitado. Agora vemos com esse trabalho de renovação, então de tempo em tempo, Jesus vai renovando. De tempo em tempo ele vai conquistando. A parte está aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 24. Não sei se as mãos querem ler, nós já vamos ficar praticamente terminando, mas pode ler esse versículo. 15 de 1 Coríntios, versículo 24. Glorificado, exaltado é o nome dele, do Senhor. Então isso é muito lindo, porque a salvação não nos trouxe medo, ela nos trouxe alegria e coragem, misericórdia. Encontrou, irmão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Isso. Glória a Deus. Analise o que está falando na palavra. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Isto. O 26 diz, convém que o quê? O 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isto, justamente. Então vai eliminando a morte, ela vai ser lançada onde? No lago de fogo. Aí aniquila a morte. Mas convém que Jesus Cristo reina em todo, até que haja aniquilado toda a tempestade e força. Que vê os detalhes, como já disse, o paraíso. Depois a conquista da igreja dos estrangeiros, que somos nós, ex-estrangeiros. Assim por diante, depois o arrebatamento. Depois a promessa, cumprida a palavra que diz, muitos primeiros são os derradeiros, muitos derradeiros são os primeiros. Aí se refere ao povo estrangeiros, que deveria encontrar com Cristo primeiro derradeiro, mas encontrou já com Cristo já primeiro. E assim por diante, Israel que foi comissionado a iniciar o trabalho no ministério judaico, no caso dos apóstolos, e continuar nos descendentes, mas não, os descendentes recuaram, ignoraram referente à lei, eles interpretaram o contrário. Então, mas a promessa de Deus, ela não falha, ela não muda, a promessa de Deus, ela tem firmeza. Agora nós somos informados e ele vai conquistando, cada momento, tudo aquilo que foi perdido em Adão. Inclusive a consciência foi perdida onde? A inocência foi perdida no ministério de Adão. Hoje é perigoso a pessoa estar incentivando para receber mais, porque é melhor acautelar a igreja, acalmar a igreja, mostrando que a igreja já tem o suficiente, que é todas as bênçãos espirituais. Aí Deus pode, por exemplo, a pessoa aceita Cristo. Aí sem que ela peça, ela aceitou a palavra. Aí ela recebeu o quê? Salvação. Aí Deus já manda, sem que ela peça, já manda uma comitiva de anjos. Está compreendendo? Deus manda com abundância o Espírito Santo para que ela intercede por ela e por outras pessoas, mas primeiro vem de Deus. Começa tudo de Deus. Eu já ouvi pessoas orar, Senhor, manda teu anjo, manda. Mas segundo a Bíblia, a palavra diz que quando Lázaro morreu, ele foi sepultado, levado pelos anjos. E lá em Mateus capítulo 18, verso 10, diz a palavra que os anjos, os seus anjos, Jesus fala nos anjos de pessoas pequeninas, humildes, pode ser de alta posição, mas mais humilde, e os seus anjos estão no plural, não sabemos quantos anjos possuímos qual o nosso favor, ao nosso trabalho, a nosso respeito, não sabemos, mas Deus manda, já no momento, Ele manda os anjos para nos proteger.
nós não vemos, mas continua assim. E assim, hoje não dá mais, mas é importante nós compreender bem a estrutura da salvação, a segurança, porque vale a pena meditar e crer nessa salvação. E a reunião da igreja, o arrebatamento da igreja será 1000 anos antes do juízo final. Como é que a igreja vai condenada lá? Estão compreendendo? E ainda Jesus disse, na verdade, quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não é quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em, mas passou. O gramático da Bíblia, irmão, inspirado, merece todo o respeito, todo o cuidado, para que não invertamos os valores e passamos por pregadores prontos. A Bíblia diz isso, não sou eu que digo. Então é importante estar bem nessa visão espiritual. Em Isaías, vou só citar, Isaías capítulo 65, verso 17, diz a palavra que o Senhor da glória criará novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E quando a igreja for restituída da consciência para aquilo que nós lemos, a inocência. Por isso que Paulo diz que estão em Cristo, nova é. As coisas velhas se passaram, elas estão presentes. Algumas você se lembra de coisas que até sente até tristeza, assim por diante, mas é como já não existisse mais. E Deus continua nos abençoando rica e poderosamente. A igreja de Deus, estruturada na oração, estruturada na palavra, é a igreja chamada coluna. Glória a Deus, coluna. E é mais uma vez que essa boa palavra continua trabalhando em cada coração. E esse é o verdadeiro culto de cura divina, sabia? Jesus Cristo pregava, já falei várias vezes, Jesus Cristo pregava sentado. A maior parte das pregações de Cristo era uma grande multidão, ou menos pessoas. Se não tivesse uma visão, esse homem está gelado. É a mesma coisa, pôr uma cadeira na frente e começar a pregar. Eu já vi pessoas pregar instruindo, e aquelas pessoas não têm noção de assim, ai que gelo. Você está compreendendo? Porque crê mais na emoção, no pula e grita, receba. Porque na palavra edifica cada irmão e cada irmã. É isso. Sim. Mais uma vez, que essa boa palavra que te em cada coração, quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus, apresente em ação de graças, apresente com alegria e já iremos fazer a oração do agradecimento a Deus. Vamos orar para que o Senhor da glória cuide de acordo com a vontade dele e a fé também de quem vai receber a oração. Deus de glória, Pai celestial, no nome do teu amado Filho,